Gente, a gente está aqui com mais um painel para vocês, mostrando mais uma escola transformadora. Quem vai estar falando para vocês agora é a Luciana, ela é diretora do Colégio Equipe de São Paulo. E ela vai estar mostrando para a gente, na prática, como que funcionam as coisas no colégio, quais as diferenças que eles têm em relação ao ensino tradicional e que estão funcionando tão bem. Luciana, muito obrigada por você estar aqui com a gente, participando. Eu queria pedir para você se apresentar, para o pessoal te conhecer, né? A gente está falando para milhares de mães e profissionais de saúde e de educação. E falando um pouquinho de você e um pouquinho da escola também. Apresentando a escola e contando para a gente o que vocês fazem, qual que é essa mágica que vocês fazem aí. Bom, oi para todos. Meu nome é Luciana Favorini, como já foi dito. Eu sou diretora do Equipe, mas sou formada em psicologia e tenho mestrado e doutorado na área de psicologia escolar. Trabalho na escola há mais de 20 anos, eu sou ex-aluna do Equipe, então eu conheço a escola também por ter vivenciado como aluna o currículo do colégio e depois que me formei, passei a trabalhar aqui fazendo estágios na orientação educacional, assumi depois a orientação educacional e pedagógica e depois de muito tempo é que assumi a direção da escola. Então eu tenho praticamente toda a minha prática educacional também dentro do Colégio Equipe, né? Então a minha identidade profissional também está muito associada à escola. Bom, e o Equipe é uma escola que vai fazer 50 anos em 2018, né? E é uma escola que nasce do cursinho do Grêmio, da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras Humanas da USP. Era um grupo de alunos dessas faculdades que se organizavam para fazer um cursinho preparatório para entrar na faculdade. E desse grupo de alunos, que eram professores também, houve dissidências políticas na época, mais ou menos na década de 60, e um grupo desses professores formou o cursinho Equipe, que posteriormente se transformou no Colégio Equipe, uma vez que esses professores preocupados, né, não só em preparar esses alunos para o vestibular, mas se dando conta, né, das grandes questões educacionais que eles enfrentavam, tiveram a ideia de criar uma escola, né, em que esses problemas pudessem ser trabalhados mais a longo prazo. E o Equipe, então, tem uma história interessante que ele começa de trás para frente. Então, ele tem ensino médio, depois ensino fundamental 2, depois numa parceria com a Escola IBGI, a gente passa a ter ensino fundamental 1, e hoje a gente trabalha também com educação infantil, dos 3 aos 17 anos. Então, essa é um pouco a história da escola. Acho que uma coisa característica que marca o Equipe, acho que desde o começo, é que a escola tem uma preocupação em desenvolver um pensamento crítico nos jovens e nas crianças, né? Que eles, mais do que absorver os conteúdos e o saber sistematizado da humanidade, que é assim o papel da escola, a gente não nega, é que eles saibam ler o mundo e a realidade em que eles estão inseridos. Então, acho que essa é uma preocupação nossa, e a gente inclusive usa como forma de trabalho, né? A gente usa que na nossa metodologia de ensino é uma metodologia problematizadora de ensino, que parte das questões do que os alunos já sabem, parte de questionamentos que os professores formulam, relacionando o conteúdo com a realidade e o contexto em que eles estão inseridos. Nossa escola é diretiva, então é diferente de uma escola em que os alunos escolhem o que estudar. Aqui nós definimos o currículo e definimos o currículo também de acordo com as faixas etárias, com os objetivos e as diretrizes de cada série, de cada ano, né, desde a educação infantil até o ensino médio. E então os alunos o nosso currículo é obrigatório, tem algumas coisas que podem ser escolhidas, mas ele tem uma característica que ele é diretivo, conduzido pelos educadores. Acho que essa é uma característica importante de ressaltar. Então, Luciana, e vocês seguem as SES, a base curricular do governo, né? Igual às escolas tradicionais. O que diferencia, então, nesse aspecto, vocês da escola tradicional, do ensino tradicional? Olha, na verdade, a gente procura seguir, né, as orientações da base curricular em todos os ciclos. Só que em alguns momentos a gente faz escolha, então a gente não segue porque está lá, tem que seguir, a gente faz algumas escolhas
dentre os conteúdos que são sugeridos, e essas escolhas são pautadas também nas nossas intenções, na nossa forma de trabalhar e no que os professores consideram habilidades importantes para os alunos desenvolverem, né? Tem conteúdos que favorecem mais algum tipo de habilidade do que outra, e então a gente faz algumas escolhas, a gente não cumpre porque tem que cumprir, simplesmente, né? Acho que o que diferencia de uma escola tradicional é que a aula, né, o professor é o condutor desse processo de ensino-aprendizagem, mas ele sempre procura criar uma aula dialogada, então propor questões para que os alunos pensem, porque a partir das respostas dos alunos ele incorpore outros conteúdos, então é uma postura dialogada e investigativa que a gente espera que os professores e os alunos tenham. Diferente do ensino tradicional, em que muitas vezes é mais expositivo mesmo, né? O professor passa o conteúdo e os alunos absorvem. Acho que a diferença é que na nossa concepção, os alunos são agentes ativos desse diálogo e dessas aulas que são construídas com os professores. A gente, em muitos momentos, né, também não tem só essa forma de trabalhar, então os alunos são convidados, por exemplo, a ir a campo para estudar algumas questões relacionadas ao conteúdo. A gente chama aqui isso na Escola de Trabalhos de Campo, é uma prática que a gente tem desde o segundo ano do Ensino Fundamental 1, né, onde as crianças estão estudando alguma questão e vão visitar, né, o Rio Pinheiros, o Núcleo Engordador, o centro da cidade de São Paulo, isso são trabalhos do quinto ano, ou Santos, que são trabalhos do Ensino Fundamental 2, investigar, né, colher dados, depois trabalhar com esses dados, produzir textos, produzir materiais a partir da reflexão que eles fizeram. Então, essa é uma metodologia também que vem dessa questão da problematização, mas que leva os alunos a ter contato com a realidade. É diferente de um estudo do meio onde eles vão estudar alguma coisa fora deles, eles vão para um trabalho de campo em que eles estão inseridos e eles também são parte desse estudo, né? E essa é uma prática que a gente tem, que eu acho que é uma coisa que nos diferencia. Eu acho que essa visão crítica a gente também oferece não só momentos para pensar, né, elementos teóricos, conceituais para pensar, mas a gente também oferece espaços para os alunos atuarem e fazerem a crítica à escola. Então, no Ensino Fundamental 2, por exemplo, os alunos têm um conselho de representantes, eles elegem representantes de sala, faz uma reunião toda semana com a direção, em que eles apontam quais são os problemas que a escola está enfrentando, apontam propostas para resolver os problemas que eles estão enfrentando, ou não necessariamente problemas, mas às vezes eles querem fazer uma festa, querem fazer um campeonato, e aí nessa conversa com a direção a gente vai trabalhando para que essas coisas aconteçam, que eles se sintam capazes, então, né, de promover coisas na escola. O ensino médio se organiza em grêmio, né, e aí o grêmio também tem esse espaço de reunião, de troca com a direção, de proposições de coisas, algumas coisas a gente consegue viabilizar junto com eles, outras a gente diz que não, mas isso faz parte de uma negociação. A gente oferece via Instituto Equipe, que é uma OCIP ligada ao trabalho da escola, a oportunidade dos alunos fazerem projetos sociais a partir do 8º ano, então os alunos vão conhecer crianças, jovens de outra realidade social, ou que estão hospitalizadas, ou que fazem parte do CREM, que é um núcleo de atendimento a crianças com problema de nutrição, e eles atuam junto a essas crianças com a leitura, que é um dos projetos, e outro com arte, que é o do projeto da saúde, né? Com teatro, música, e a questão não é um viés assistencialista em que eles vão ajudar as pessoas, é uma troca mesmo, né? Eles vão aprender nesse contato, eles trazem para a escola depois o que deu certo, o que deu errado, o que foi bom, o que não foi bom, e é um trabalho formativo, né? Educacional e formativo que os jovens aí a partir do 8º ano têm. Acho que muitos ex-alunos que passaram pelos projetos sociais dizem para a gente, quando a gente se encontra, né, depois de 5 ou 10 anos de formado, que essa experiência foi muito decisiva na profissão, na vida profissional deles, então eles trazem isso como um aprendizado muito significativo, que inclusive abriu portas, né, profissionalmente, e essa preocupação, né, em que não se conformar com desigualdades sociais, com preconceitos, e poder atuar, né, socialmente, diretamente nessas questões,
é uma coisa importante. Eu acho que talvez por isso, né, a gente tenha sido designada aí pela Alane e pela Choca como escola transformadora, embora o nosso ensino, não que ele não seja totalmente livre no sentido de escolhas, de um currículo totalmente aberto, a gente tem sim uma preocupação, né, que os nossos jovens tenham esse acesso ao saber sistematizado e de uma forma organizada e diretiva. Agora, eles também acabam nos ajudando a pensar o próprio currículo, porque ao final assim, de um projeto ou de um bimestre, existe aqui na escola, desde o 6º ano até a 3ª série, aulas de orientação educacional. Então, o orientador entra em sala para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem daquela classe, daquela turma, né? E nesses momentos de aulas de orientação educacional, por exemplo, a gente pede avaliação dos trabalhos que eles fizeram, né? Então, por exemplo, estamos encerrando o 2º trimestre do Ensino Fundamental 2. Nas aulas de orientação educacional, eles vão receber o boletim e vão fazer uma autoavaliação do próprio trabalho e do trabalho dos professores. Então, não há, vamos dizer assim, eles não decidiram que estudar de história, nem como estudar o que eles estudaram em história. Mas, a partir do projeto do professor e do planejamento do professor e de como esse planejamento foi desenvolvido, eles nos dão feedback para a gente conversar com o professor. O que deu certo, o que não deu certo, o que vale a pena aprimorar, o que vale a pena fazer completamente diferente, né? Então, essa prática da autoavaliação e da avaliação dos trabalhos da escola, ela é incentivada aqui na escola desde que eles começam a ter boletim, né? Desde o 2º ano. Então, embora eles não sejam propositores, porque isso cabe a nós, educadores, na nossa visão de educação, eles são interlocutores, porque eles falam o que deu certo, o que não deu certo, e isso são elementos valiosíssimos para a gente refazer, replanejar as propostas. Então, muitas vezes a gente vai aprimorando o nosso trabalho, aperfeiçoando o nosso currículo, em função desses feedbacks que os alunos nos dão. E, Luciana, a questão do vestibular, que tem muita gente atualmente que se preocupa muitíssimo, né, com o vestibular, a partir do 5º, 6º ano, eu já vejo mães preocupadíssimas, procurando escolas que estejam em 1º ou 2º lugar no Enem, né? E eu até falo, gente, mas você nem sabe se quando chegar lá ainda vai ter, né? Porque está mudando muito, né? Mas, enfim, é uma preocupação muito grande de muitos pais na procura pela escola. Como é que funciona aí essa parte esse foco no vestibular? Porque vocês têm uma amplitude tão maior, né? Como que vocês veem isso? Olha, a gente fala assim de vestibular a partir do 3º ano do ensino médio. Não que a gente não foca o nosso ensino no vestibular, mas eu afirmo isso para os meus alunos, para os pais dos meus alunos, para vocês. Um bom aluno da equipe não tem dificuldade para passar no vestibular, mas ele tem que se treinar para entrar no vestibular, porque é um tipo de habilidade que a gente não treinou durante 3, 4 anos, né? A gente vai treinar um pouco no 3º ano. Como? A gente faz alguns simulados, 2 simulados de FUVEST, um simulado do Enem, com o objetivo de que os alunos experienciem essa vivência de provas longas, com muitas matérias na mesma prova, muitas alternativas, né? Então, que eles treinem essa habilidade e que comparem o que é cobrado nesses exames com o que eles aprenderam na escola, né? Então, agora, essa parte treino, se concentrar, ficar 4, 5 horas sentados fazendo prova, etc., para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas a gente sabe que quem está querendo entrar logo na faculdade, né, quer sair do 3º e entrar, e se dispõe a focar nisso, consegue, né? O que eu vejo é que essa formação mais ampla, né, de você ter uma visão, saber olhar as questões do mundo e entender e ter um pensamento próprio sobre ela,
ela é mais difícil de treinar, né? Isso ou a gente faz um trabalho formativo a longo prazo, ou isso você não consegue em alguns meses desenvolver, né? Isso é uma postura mesmo muito mais complexa, e por outro lado, treinar para o vestibular, no pior das hipóteses, em um ano de estudo depois com isso, eles conseguem estar aptos para entrar nas faculdades que eles acharem mais interessantes. Mas isso não é, felizmente, né, assim, uma cobrança nem dos pais, dos pais que nos procuram, tampouco dos alunos, né? É uma preocupação, sim, da escola, porque a gente quer que eles entendam, quer que eles tenham essa consciência do que a escola forneceu, do que a escola não forneceu, porque, como eu disse, em alguns momentos a gente faz escolhas mesmo curriculares, né? A gente não vai pegar o programa da FUVEST e passar tudo. A gente faz escolhas, isso a gente vai trabalhar, isso não. E é importante que eles saibam o que foi possível, o que a gente trabalhou e por que a gente trabalhou, e o que a gente escolheu não trabalhar e por que a gente não trabalhou, porque eles têm que ter esse direito, né, de saber disso. E esses simulados externos ajudam a gente a ter esse tipo de conversa, né? Mas, felizmente, assim, acho que os nossos alunos e os pais dos nossos alunos veem a educação de uma maneira parecida com a gente, senão não estariam aqui há tanto tempo, né? O que eu acho que a escola precisa levar a sério os seus alunos, né? E saber ouvir o que eles estão dizendo, né? Então, se uma classe, por exemplo, tem uns que estão super bem com uma matéria ou não, e não, né? Sei lá, tem uma matéria, por exemplo, que uma parte gosta muito, outra parte não gosta. É importante que eles conversem entre si, que a escola crie uma situação para que eles conversem. Ah, eu gosto daquele professor por causa disso. Ah, eu não gosto por causa disso. E para eles mesmos perceberem que, apesar de ser a mesma escola feita pelos professores que eles conhecem, a percepção deles é sempre pessoal, é sempre rica, é sempre diversa. E essa diversidade de opiniões, de visões, tem que ser ouvida, respeitada, trabalhada, né? Então, eu acho que realmente se você, não é tão difícil, né, fazer, porque acho que basta ouvir um pouco mais, né, os alunos, ter esses espaços de reconhecer que o feedback deles é importante. Não se trata de fazer populismo, né, agradar os alunos, não se trata disso, mas se trata de ouvir como eles aprenderam, levar isso a sério, né? Porque aprender, quando você aprende, depois de ter aprendido, é maravilhoso, mas muitas vezes esse processo de enfrentar uma dificuldade e você não conseguir entender é muito angustiante, né? E a nossa ênfase também, por ser uma educação diretiva, é porque a gente acha que eles são capazes de enfrentar e superar essas dificuldades ao longo do processo. Numa educação em que eles possam escolher, muitas vezes pode ser mais fácil não enfrentar uma dificuldade, né? Então, sei lá, se eu, por exemplo, tenho mais dificuldade com a área de exatas e eu tenho um currículo livre, eu posso me desviando dela, né? E não enfrentar essa dificuldade. Mas quando eu sou obrigada a parar, enfrentar, eu vou sofrer, não vou gostar, porque não vou ensinar. Mas quando né, se eu viver minimamente e superar minimamente, isso vai ser um ganho para mim, né? Então, nós, como educadores, também acreditamos que essa questão da obrigatoriedade, ela é democratizante, no certo sentido, né? Coloca todo mundo mais ou menos numa condição igual e não um melhor que o outro das diferentes áreas, né? Então, eu realmente não acho que é muito difícil você ser uma escola. Você não precisa quebrar as paredes da escola, quebrar as aulas para você fazer uma escola mais significativa. Eu acho que levar os alunos a sério, ouvi-los, saber entender o que eles estão dizendo é fundamental, do ponto de vista do educador, do diretor, para que essa escola seja significativa para eles, né? Luciana, você quer deixar uma mensagem para todas essas mães que estão assistindo a gente? Muitas delas estão acostumadas só com a escola tradicional, né? Tem muita gente que é uma novidade, que nunca ouviu falar das escolas transformadoras. A gente está trazendo isso para milhares de pessoas aqui. Você quer deixar uma mensagem para a gente? Eu quero. Meu doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre relação família-escola, né? Então, assim, eu acho que a família tem o seu papel de forma formativa e a escola tem o outro, e são papéis complementares. Então, acho que é uma primeira coisa, assim como eu falei, que a escola precisa levar a sério seus alunos, ouvir,
eu acho que os pais precisam também saber ouvir seus filhos. Isso não significa fazer tudo que eles querem, não é isso. Mas é prestar atenção, né? Às vezes, muitas vezes no dia a dia a gente acha que está prestando atenção, mas na verdade está a gente está distraído em relação ao que eles estão de fato nos falando, né? Então acho que a gente precisa ter um tempo de fato, né, com os filhos, no sentido de ouvir o que eles têm para dizer, interagir, conversar, brincar, e escolher uma escola que tem os valores parecidos com os seus e que você possa, nessa escola, se sentir à vontade para colocar suas dúvidas, para conversar com os educadores, né? E nesse papel, né, entre família e escola, é que vai se dar a educação desse jovem, dessa criança, né? Acho que tem que ter uma cumplicidade, um compartilhamento de valores, mas cada um tem um papel que é diferente aí, né? Acho que enquanto a escola está preocupada em formar uma pessoa para a vida pública, né, que é o cidadão, a família está formando o indivíduo para essa convivência mais pessoal e individual. Então são papéis complementares, mas são fundamentais que haja troca, cumplicidade, compartilhamento, que nem a família dá conta de tudo e nem a escola sozinha também consegue fazer todo esse papel formativo. Acho que são duas instituições que precisam estar juntas, né? Então acho que assim, acho que o meu recado é esse, assim, ouçam seus filhos, levem eles a sério. Isso não significa fazer tudo o que eles querem, pelo contrário. Às vezes falar não. Legal. Luciano, eu quero agradecer muito de você ter se disponibilizado para vir contar para a gente um pouco do Colégio Equipe. Foi muito enriquecedor, assim, é uma escola diferente das outras, que eu falei, por causa da idade, né? E a gente vê que, assim, as crianças mais velhas, os adolescentes também dá para a gente estar fazendo isso, é muito legal. Tá? Muito obrigada. E, gente, aproveitem muito bem. A gente tem os outros painéis também. Vamos, como disse a Raquel, vamos tentar mudar a lente, vamos assistir, refletir, fui no site deles, vejam, eles fazem muito mais coisas, né? A Luciana deu uma resumida aqui, e nem que seja um momento só para estar pensando, né, nas possibilidades, né? É assim que a gente vai aos poucos se transformando. Né? Luciana, obrigada, viu? Obrigada, Olivia. Bom trabalho aí para vocês. Obrigada. Obrigada para você também. Tchau.